Recadinho de Deus para o seu coração, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo do 1 ao 6. Ouça o que fala essa mensagem. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de mão pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva, que caíam e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhes acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém, meus queridos, meus amados? Nessa mensagem aqui, a partir do versículo 5, nós vamos ver que por causa do frio, Paulo ali pegava alguns gravetos, alguma lenha para fazer uma fogueira. De repente saiu uma víbora, uma cobra, né? Saía daqueles madeira onde ele pegava para fazer um fogo, e de repente aquela víbora o picou. E aqueles homens achavam que aquela víbora ia picar ele, porque ele havia vindo ali de má fé, mas ele vinha pelo propósito de Deus. E ali, aquela víbora o picou ele, e de repente eles achavam que a mão dele ia inchar, ele ia expirar e morrer, né? E de repente Paulo lança aquela víbora dentro do fogo, e aquela víbora não lhe acontece nada. De repente eles começam a tratar Paulo já como um Deus. Mas da frente, a partir do versículo 7, nós vamos ver onde Paulo já começa fazendo um milagre ali também, orando pelo enfermo público, pelo enfermo que se encontrava ali com febre, diarreias. E Paulo vai e ora por ele, e ele fica são. E de repente já começa a vir mais pessoas, e Paulo começa a orar, e aquelas pessoas ficam sãs. Meus amados, para que se cumpra a palavra de Deus na vida de qualquer ser humano, o propósito de Deus acontecerá. Porque ali eles achavam que Paulo, por ser picado por uma víbora, ele talvez viesse a falecer, pois talvez aquela víbora era muito venenosa. Mas o que me leva essa mensagem a dizer a você é que lá no Velho Testamento, Daniel foi jogado na cova dos leões. José foi jogado na cisterna. Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Aqui a víbora pica Daniel, em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo do 3 ao 6. A víbora pica Paulo. E de repente os incrédulos, as pessoas incrédulas esperavam que acontecesse algum dano, como muitos esperam que aconteça algo de errado na sua vida, que dê errado as coisas que você está fazendo, mas continue crendo que Deus é aquele que cura, que liberta e que salva, e que tira você do monturo e coloca na rocha, tira você do lamaçal e te coloca
firme, para que você venha glorificar a Ele e exaltar ao nome dEle. Não esteja pensando que eu estou aqui é para minha honra, nem para minha glória. Não, eu não tenho isso, eu não mereço isso. Mas eu estou aqui para a honra e para a glória daquele que me tirou da lama, daquele que me tirou do monturo, daquele que tirou-me do charco de lodo que eu me encontrava. E aqui estou eu glorificando ao meu Deus e trazendo essa mensagem para você, e dentro dela alguns exemplos, como José, que os irmãos dele jogaram ele numa cisterna. De repentemente, para que ele não morresse ali. O propósito de José não era morrer ali. O propósito de José, que Deus tinha na vida dele, era bem maior. E de repentemente eles pegaram, tiraram a José, quando viram os mercadores, tiraram a José e venderam, pensando eles estar fazendo mal. Mas para Deus eles estavam fazendo a coisa certa, porque era para que a glória de Deus se manifestasse na vida de José e na vida de todos os irmãos, que depois viram José como governador. Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo por não adorar um Deus que não era o Deus dele. Meus amados, adore só a Deus. Não adore jogador de futebol, não adore cantor. Adore a Deus. Não adore pessoas, mas adore a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Ame a Deus. Não adore, ame. É mais do que adorar, amar é mais do que adorar. E nessa mensagem, meus amados, nós vemos que ali a Bíblia não fez nada de mal com Paulo. Essa enfermidade, essa dor, essa angústia, essa separação, esse casamento desmantelado que você está vivendo, Deus chegará com a providência. Essa vida que nós estamos passando, que não está bom aos nossos olhos, não nos preocupamos. Não nos preocupamos. O maior casamento que nós temos que honrar é o casamento com Deus. Casamentos se acabam. Muitas das vezes nós fazemos escolhas e dá errado. Mas o único casamento que nós devemos zelar é o nosso casamento com Deus, aquele que nós escolhemos como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Casamentos acabam. Eu não estou aqui dizendo que você saia do seu casamento. Não, eu estou aqui dizendo que o casamento pode acabar, mas que eu e você permaneça firme, fiel na presença do nosso Deus. Não importa se alguém vai nos criticar, não. Eu sou separado da minha esposa e muitas das vezes eu recebo crítica. Por quê? Porque não deu certo o meu casamento. Eu tentei, não deu certo. Quantas vezes as pessoas viram a cara para mim? Quantas vezes eu não tenho oportunidade dentro da igreja, dentro da casa do Senhor por ser separado. Mas eu não ia viver um relacionamento ao qual eu não dava certo. O Senhor meu Deus conhece a minha história. O Senhor meu Deus conhece, sabe o que eu vivia. Eu não ia me afundar naquilo ali, não. Eu não ia perder a minha comunhão com meu Deus, não. Eu peço perdão ao meu Deus todos os dias por ter feito essa escolha. Mas aqui estou eu, para a honra e a glória do meu Deus. E eu tenho certeza que Ele há de me perdoar pela decisão a qual eu tomei de não ter dado certo o meu casamento, de eu ter tomado o meu rumo e ter deixado a pessoa tomar o rumo dela, pois era uma pessoa boa, maravilhosa. Mas casamento tem que ser dois em uma carne só. Tem que ser os dois pensamentos unidos em um só. Quando não une os dois pensamentos, não tem como viver. É igual o fogo e a água não dá certo. É igual o óleo e a água não dá certo. É igual as trevas e a luz, não dá certo. Ou é treva ou é luz. Você ou é de Deus ou é do diabo. Então escolha ser de Deus. Não escolha o maligno.
Escolha a Deus, porque Ele tem a vida eterna. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele também diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele também diz lá em João, eu vou preparar vós lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E eu tenho certeza que o meu lugar está garantido, para a honra e a glória do meu Deus, não para mim, que eu não mereço. Eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou humilde. Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas eu estou aqui remando o meu barquinho. Eu estou aqui remando o meu barquinho na lama. Mas para que eu alcance a glória de Deus, para que eu possa ver a face do meu Senhor e cantar louvores a Ele. E dizer, meu Pai, obrigado por não desistir de mim, meu Deus. Quando eu fui fraco, quando eu fui falho, quando eu fui minúsculo, quando eu dei lugar ao inimigo e caí, o Senhor foi lá, pegou pela mão e disse, vem filho, eu te amo. Aqui estou eu para a honra e a glória do meu Deus. Quantas vezes eu neguei ao meu Deus, quantas vezes eu fui falho, mas aqui estou eu na presença do meu Criador. Aceitei a seu Filho como Senhor e Salvador da minha vida e aqui estou eu. Eu glorifico ao meu Deus todo dia e vendo essa mensagem, lendo essa mensagem, eu vejo quando a Bíblia pica Paulo, muitos estavam torcendo para que acontecesse o pior. Quantas vezes na nossa vida as pessoas vêem nós ali, remando o nosso barquinho na lama e dizem, ele não vai conseguir chegar na água. Mas quem está no barco é Jesus Cristo. Continue remando na lama, pisando, afundando, se levantando para alcançar a água e seu barco remar para a glória de Deus. Continue remando, não pare. Continue remando. Quantas vezes as pessoas torcem para que a sua caminhada dê errado. Quantas as vezes pessoas querem que você não saia da lama e não alcance a água para que possa remar o seu barco em segurança. Quantas vezes pessoas torcem para ver a tua queda. Não pare, porque pessoas vão querer ver a tua queda. Se José tivesse parado, se José tivesse desistido, ele teria alcançado o cargo de governador? Naquela época não tinha cargo de governador. Mas olha o que Faraó fez. Deu o cargo de governador para José. Não tinha cargo de governador. Mas foi lá e deu um cargo de governador. Abaixo de Faraó, ele era o maior. Olha que maravilha. Olha a história de José se mudando. Governador do Egito, aquele que foi jogado na cisterna, aquele que foi acusado de ter praticado um ato com a mulher do seu chefe, do Potifar. Olha, meus amados, quantas das vezes pessoas dão rasteira em nós. Quantas das vezes pessoas são injustas com nós. E quantas das vezes nós também fomos injustos com pessoas. Imagina com Deus, que é perfeito. Quantas das vezes nós passamos rasteira, nós demos rasteira nos outros. E muitas das vezes quando os outros nos dão rasteira, aí nós fica com raiva, nós queremos ficar estressado. Não se estresse. Porque quantas vezes você deu rasteira em alguém e você não viu, você achou normal. Não é normal, ele se levanta. Aí quando é com você, a história muda. Por isso, olha, coloque sua cabeça para pensar, coloque sua mente para pensar e foque no seu alvo, que é Jesus Cristo. Quantas das vezes nós passamos por dificuldade, quantas das vezes nós choramos, quantas das vezes aí, homem, você chora, dizem que homem não chora, mas quantas das vezes você chora em silêncio. Às vezes você não chora para a lágrima sair, mas dentro do seu coração está ali remoendo a dor, a angústia, a mágoa, o ressentimento está te contorcendo por dentro. A mulher não, a mulher é mais frágil, a mulher chora, a mulher grita. Quantas das vezes tem mulher aí chorando a perca dos seus filhos, a perca do seu marido. Quantas das vezes mães aí que tem, mulheres que têm vontade de ser mãe e não podem.
Mães que têm filhos e vê seu filho perdido no álcool, na droga, na prostituição. E quantas situações nós vemos debaixo dos nossos olhos, perante nós vemos, meus amados, quantas coisas difíceis. Por isso, se volte para Jesus, porque mesmo se as coisas estiverem difíceis, mas nós temos que disse, não te deixarei e não te desampararei. Ele prometeu que ele nem nos deixaria, nem nos desampararia. E o Senhor não é Deus para que minta. Ele não é Deus para que... Ele não é filho, perdão. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus fiel para cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus 6, versículo 18, lá no meio do versículo, que é impossível que Deus minta, é impossível. Então, será que ele ia prometer que não nos deixaria e nem nos desampararia? Será que ele ia mentir quando ele disse, vou preparar lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também? Será que ele ia mentir? Não. A palavra de Deus confirma, Hebreus 6,18, lá no meio do versículo, que é impossível que Deus minta. Lá em Números 23:19, a palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Se ele falou, ele vai cumprir. A promessa de Deus se cumprirá na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para a honra e a glória do nosso Deus. A promessa de Deus se cumprirá. A promessa dele se cumprirá nas nossas vidas. Queridos, quantas vezes, quantos homens de Deus não caíram? Isso não justifica. Mas muitas das vezes a queda era para eles entender que estava errado. Muitas das vezes a queda, muitas das vezes a falha vem para nos mostrar que nós devemos se levantar e prosseguir no alvo. Pedro estava lá, mas Jesus disse, Senhor, quantas das vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Até 7, Jesus disse, não somente até 7, mas até 70 vezes 7. Se nós devemos perdoar, nós que somos falhos, que somos fracos, devemos perdoar 70 vezes 7 no dia o nosso irmão. No dia, viu? Se o nosso irmão errar com nós. 70 vezes 7 nós devemos perdoar. Agora imagina a bondade de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes no dia nós não erramos para com Jesus? Quantos pensamentos negativos vêm por minuto, por segundo, por hora na nossa mente? E o Senhor, com sua imensa misericórdia, com seu imenso amor, nos perdoa, porque Ele nos ama. Ele ama a cada um de nós pecador. Ele não ama, Ele se aborrece com o nosso pecado, mas Ele nos ama. O Senhor se aborrece com o nosso pecado, com a nossa atitude mal tomada, mas Ele nos ama de uma forma tão linda, de uma forma tão maravilhosa. Então que essa mensagem aqui, Atos 28, versículo do 3 ao 6, traga para você uma reflexão. Vou repetir ela aqui. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhes acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixou viver. Mas sacudindo ele a víbora, no fogo não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar
ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer, diziam que era um Deus. Olha, de repentemente, quando eles viram que não aconteceram nada com Paulo, mesmo assim é o inimigo. Quando ele viu que não pode com a sua vida. Mesmo assim, é todo aquele que trama contra você, que deseja ver a sua queda. Quando eles veem que não lhe acontece nada, eles vão ver que Deus é comigo e é com você. Então, continue firme na promessa. Continue firme na promessa e no amor de Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Pai querido, Pai amado, chega onde tem enfermidade, onde tem depressão, onde tem calúnia, onde tem separação, onde tem filho rebelde, onde tem filha rebelde, onde tem pai desobediente, pai que dá lugar ao inimigo e mostra aos seus filhos o caminho que eles não devem seguir. Não leve para sua casa pessoas para beber álcool, mas leve para sua casa, convide a igreja do Senhor e traga para sua casa e faça um culto de agradecimento a Deus por tudo que você tem vivido, pela sua casa, pela sua moto, pelo seu carro, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua saúde e por tudo que o Senhor tem te dado. Faça um culto de gratidão a Deus, para que Deus venha se agradar da sua atitude. Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nos meus vizinhos, abençoando a todos em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus. Chega nesse bairro, nessa cidade, chega no estado, chega no país, chega no mundo, meu Pai. Acalmando a violência e colocando sabedoria na cabeça de cada ser humano e discernimento em cada coração. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos.